Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Irmãos, nós vimos no sermão anterior que Jesus, ele se encontrava na região de Betânia. E a região de Betânia estava bem próximo de Jerusalém. E naquela região ele estava na casa de um homem chamado Simão. E no contexto daquele jantar, que possivelmente foi preparado para agradecer a cura de Simão e também a ressurreição de Lázaro, Maria, que era irmã de Lázaro, vai ao encontro de Jesus com aquele perfume e derrama aquele perfume sobre ele, demonstrando adoração, gratidão e reconhecimento de serviço para com o mestre. Nesse contexto do jantar, lá na região de Betânia, estava em Jerusalém um plano sendo arquitetado pelas principais autoridades judaicas, querendo matar Jesus. Enquanto ele estava na casa de Simão, sendo adorado, havia um grupo lá em Jerusalém preparando a sua morte. E naquele contexto da preparação de sua morte, eles se encontram com Judas, que decide vender Jesus à traição. Agora, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui Jesus, ainda em Betânia, enviando 2 dos seus discípulos para irem até Jerusalém
e realizarem os preparativos da Páscoa, porque nós estamos aqui no capítulo 14, naquela quinta-feira, possivelmente, no capítulo 14, versículo 1, diz que eles estavam possivelmente ali por volta da terça-feira, terça ou quarta-feira. E no versículo 12 diz: no primeiro dia da festa, ou seja, no dia da celebração da Páscoa. Isso se dava na quinta-feira para sexta, de quinta para sexta-feira. Então eles estavam ali reunidos e Jesus envia 2 discípulos para prepararem a Páscoa, porque ele iria celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos. Ele vai para o cenáculo, e é nesse cenáculo que nós temos aqueles discursos de Jesus, lá em João 13, 14, 15 e 16. E depois ele termina com a oração sacerdotal no capítulo 17. Nesse contexto em que eles estão ali reunidos no cenáculo, Jesus institui a ceia do Senhor, fazendo a transição da Páscoa, e naquele momento ele afirma que um dos 12 seria o traidor, ele profetiza a traição, e logo depois, quando eles estão a caminho do Monte das Oliveiras, ele diz para os discípulos que eles também ficariam escandalizados quando ele fosse preso. E aí, nesse contexto, nós temos Jesus se reunindo com eles e celebrando a Páscoa, mostrando que ele é o cumprimento da Páscoa, que a Páscoa é uma dramatização dos feitos, da obra de Cristo Jesus. Então vamos avaliar aqui o texto, primeiro os versículos 12 a 16. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, isso aqui nós estamos no dia 14 do mês de Nisan, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Então nós estamos aqui no dia estipulado de acordo com Êxodo capítulo 12. Você se lembra que a última praga enviada sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. E no contexto daquela praga, Deus chama Moisés e diz que o povo deveria matar um cordeiro, cada família, deveria matar um cordeiro, pegar o sangue, passar nas vergas das portas. O povo deveria festejar naquele dia, porque durante a noite o anjo dele passaria sobre a terra do Egito, e somente as casas que tivessem a marca do sangue é que estariam isentas de terem morte. Nesse contexto, Deus dá essa ordenança para Moisés, para o povo de Israel, e a partir de então, todo ano o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Então eles estão exatamente cumprindo com essa festividade do calendário judaico, no dia em que o cordeiro pascal era morto, que era de uma quinta para sexta-feira. Nós precisamos nos lembrar que o calendário judaico é diferente do nosso, a contagem de dias dos judeus é diferente. Para nós estamos, por exemplo, numa noite de domingo, mas para o judeu nós estamos numa noite de segunda-feira, porque para o judeu o dia começa quando termina o anterior. Então, quando o sol se põe, dá-se início a um novo dia. Para nós não, nós estamos numa noite de domingo, mas para eles domingo já acabou. Nós já estamos na segunda-feira. Então aqui eles estavam realizando os preparativos da Páscoa numa quinta durante o dia, e à noite, que já seria a sexta-feira, eles vão celebrar a Páscoa. À noite eles vão celebrar a Páscoa. E aí Jesus diz para que eles fossem preparar a Páscoa, e envia 2 discípulos, segundo o relato de Lucas, no capítulo 22, esses 2 discípulos aqui eram Pedro e João. Pedro e João é que vão lá para poder preparar. E ele diz assim: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Aí você pode pensar assim, mas como assim, né? Chega numa cidade, o homem que você encontrar trazendo água, você vai lá, ele vai ao encontro de vocês. Isso porque não era comum naquela época homens ficarem carregando cântaros de água.
era muito comum mulheres ou meninas. E você sabe bem da história lá de João capítulo 4, da mulher samaritana. Quem é que vai no poço buscar água? A mulher. Era comum que as mulheres buscassem água. Então aqui Jesus mostra para eles, não no meio da população um monte de homem carregando cântaro, mas tinha um homem carregando cântaro com água que viria ao encontro deles. E eles então vão até o cenáculo e dizem: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto ali fazer os preparativos. Saíram então os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus tinha dito, prepararam a Páscoa. Nós sabemos que os judeus, as principais autoridades de Israel, estavam querendo matar Jesus fora do período da Páscoa, mas Deus, por decreto eterno, decretou que Cristo morreria na Páscoa, exatamente porque a Páscoa apontava para a obra dele. E ele morreria no dia que o cordeiro pascal era imolado, no dia da Páscoa, na celebração da Páscoa. Então, nós percebemos aqui que Deus prepara o plano da morte de Cristo no exato dia em que o cordeiro pascal era imolado, mostrando que Cristo era o verdadeiro cordeiro. Todos os cordeiros que Israel matou ao longo dos séculos apontavam para o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. Então, o sacrifício de Cristo deveria se dar exatamente ali no contexto da Páscoa. A Páscoa, irmãos, era uma festa que lembrava os judeus do livramento do Egito, mas também a Páscoa tinha o propósito de mostrar uma redenção que viria ainda através do Messias. A Páscoa relembrava os judeus que, mediante a morte de um cordeiro inocente, as famílias não sofreriam a morte dos seus primogênitos, mas também a Páscoa tinha a finalidade de ensinar que a morte de Cristo na cruz traria benefícios para os homens. A Páscoa lembrava os judeus que a aspersão do sangue nas portas das casas livrava-os do anjo destruidor, mas também a Páscoa apontava para o futuro, onde Cristo derramaria o seu sangue, e o sangue de Cristo aspergido sobre o homem purificaria o homem de todo o pecado. A Páscoa fazia com que os judeus lembrassem o fato de que nenhum de seus antepassados esteve isento de ser destruído pelo anjo na noite em que ele matou os primogênitos, a menos que eles tivessem comido do cordeiro. Mas também a Páscoa lembrava que havia um cordeiro para ser morto no futuro e que a obra expiatória de Cristo traria redenção para todo o povo. Então, aqui Jesus estava preparando a Páscoa, preparando essa festa, preparando essa celebração, juntamente com os seus discípulos, pela última vez. Os judeus ainda precisam se lembrar da Páscoa, mas Jesus agora está fazendo a transição. Jesus está mostrando para os seus discípulos o seguinte: este é o último ano que vocês vão celebrar a Páscoa, porque a partir de hoje eu vou cumprir a Páscoa, mas eu deixarei para vocês uma nova festa, uma nova celebração. Então, irmãos, a gente já aprende aqui nesse texto que nada acontece fora dos planos de Deus. Cristo iria morrer exatamente no dia que foi decretado para morrer, e tinha que morrer na Páscoa, na festa que apontava a obra dele, na festa que falava do seu sacrifício. Então, irmãos, tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo Jesus. Logo, todas as promessas de Deus referentes ao futuro ainda, é claro que elas vão se cumprir. Porque se tudo se cumpriu, imagine bem,
Quantos anos que o povo não estava aguardando o Messias, e o Messias parecia que não chegava? Geração ia morrendo, outra geração nascia, aquela geração morria de novo, e nada do Messias chegar, até que chegou o dia do Messias. Então, as promessas de Deus referentes ao futuro, elas vão acontecer. Cristo disse que vai voltar, e Ele vai voltar mesmo. Pode ser que eu e você não estejamos aqui, mas que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Isso é um cumprimento, porque Deus não mente. E não nós devemos manter firmes, como nós cantamos, né? Firmes nas promessas. Outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é a humanidade e a divindade de Cristo. Cristo, estando na região de Betânia, fala para os discípulos: vão a Jerusalém e lá vocês vão encontrar um homem assim, assim e assado. Porque Ele é Deus. Ele não é só um homem andando pela terra, Ele é o próprio Deus. O Deus que se fez carne para nos redimir do cativeiro do pecado. O Deus que nos transformou. O Deus que habita em nós. Agora nos versículos 17 a 21, o texto diz: ao cair da tarde, ou seja, terminou a quinta-feira, começou a sexta, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Aqui então Jesus estava reunido naquela noite de sexta-feira, no cenáculo, e aqui nós sabemos muito bem que à luz de João capítulo 13, ele já reúne os discípulos, possivelmente na chegada deles ao cenáculo, reúne os discípulos, manda que os discípulos se assentem, e Jesus pega uma bacia com água, se abaixa diante de cada um, e até mesmo de Judas Iscariotes. E ele lava os pés dos 12. Ele lava os pés dos 12. E depois ele começa a falar de que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Depois ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquele que estando em mim e permanecendo em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois ele diz: o Espírito Santo há de vir para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele termina com a sua oração sacerdotal, entregando os discípulos que o seguiam naqueles dias, mas também entregando a nós, porque ele fala: não oro somente por estes, mas também por aqueles que hão de vir. É nesse contexto aqui que Jesus está realizando esses discursos, essa oração, e instituindo a Páscoa. E aí ele fala que um seria o traidor, mas esse traidor já estava determinado antes da fundação do mundo, porque ele diz assim, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Quando nós vamos, por exemplo, para Isaías 53, diz que Cristo viria para morrer. É o servo sofredor. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas também lá no Salmo 41, versículo 9 diz: até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A mesma escritura que profetizou a morte de Cristo Jesus, é a escritura que profetizou que essa morte aconteceria por intermédio de uma traição. E é muito bonito como que a escritura traz para nós nesse texto e em tantos outros, a harmonia dessas duas doutrinas que caminham lado a lado: responsabilidade humana e soberania divina.
Judas estava determinado antes da fundação do mundo a trair Cristo, mas ele foi completamente responsável pelo seu ato. Assim como lá em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, Pedro disse assim para aquele povo que estava ouvindo o seu sermão em Pentecostes: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Cristo morreu porque estava determinado que ele morreria. Mas olha a sequência do texto: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao mesmo tempo em que Pedro diz que Jesus morreu por causa da determinação de Deus antes da fundação do mundo, ele diz: mas vocês são responsáveis pela sua crucificação. Assim como Deus decretou a queda, e Adão e Eva foram responsáveis por desobedecer. Uma coisa não exclui a outra. Judas já havia negociado, nós vimos isso nos versículos anteriores, ele já havia negociado com as principais autoridades de Israel, e ele só estava esperando o momento certo de entregar Jesus. E aí, de acordo com João capítulo 13, dos versículos 21 a 30, ele então se retirou durante a celebração da Páscoa. É provável que Judas não estivesse presente quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, porque aqui está acontecendo a celebração da Páscoa, e durante a celebração da Páscoa, Jesus vai instituir a ceia. É bem provável que ele tenha ficado, talvez até a parte inicial dessa celebração, e quando Cristo, de acordo com João capítulo 13, dá um pedaço de pão molhado para ele, o texto diz que Satanás entra em Judas, e Judas sai do cenáculo e vai entregar Jesus. Então é bem provável que quando Jesus, dos versículos 22 a 26, ele institui a ceia, Judas já não estava assentado com eles, participando da celebração. E aí, o finalzinho do versículo 21 diz assim: melhor lhe fora não haver nascido. Tem duas pessoas que nós sabemos com convicção que estão no inferno. Um dos ladrões na cruz, porque só um foi salvo, e Judas. Esses nós temos certeza, porque a Bíblia já fala. Jesus fala: é melhor que ele nem tivesse nascido, porque o que ele vai sofrer do inferno, ninguém pode imaginar. Irmãos, o que a gente aprende com esse texto até agora? Nós somos responsáveis pelas nossas decisões e escolhas. Nós jamais podemos culpar a Deus pelas nossas decisões. Nós jamais podemos culpar o destino, como alguns dizem por aí. Nós jamais podemos culpar as outras pessoas pelas decisões que nós tomamos. Nós somos completamente responsáveis pelas nossas decisões. As coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, mas nós somos responsáveis pelas escolhas. Então, busque sempre sabedoria ao Senhor na hora de tomar uma decisão. Infelizmente, irmãos, existem Judas no meio da igreja, assim como havia um Judas no meio do colégio apostólico. Jesus disse que há joio entre o trigo. Jesus disse que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
E é por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 16: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sabe o que Jesus nos ensina nesse texto e agora aqui? A sermos vigilantes, sábios e buscarmos discernimento. Às vezes nós, irmãos, na nossa caminhada cristã, nós queremos ser mais justos que Deus. Nós queremos sair enfiando todo mundo no inferno. Mas ao mesmo tempo, nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus. Às vezes nós temos medo de expulsar da comunidade da fé gente que nunca nasceu de novo, só causa problema. Está mais que nítido que é uma pessoa que ainda não tem Cristo em seu coração, e já por anos daquela forma. Só que a gente fica assim: mas está tantos anos aqui, mas é um fiel dizimista, é carne de pescoço, mas a gente vai perder um, a gente está querendo ganhar, nós vamos perder um. Então às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que o próprio Deus. Olha o que Jesus faz. Jesus não tem mais misericórdia de Judas. Você é o traidor. Tanto que quando Jesus pega aquele pedaço de pão e entrega na mão dele, ele olha para a cara de Judas e fala: o que você tem que fazer, faz. O que você tem que fazer, faz. Ele não teve misericórdia de Judas. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque há muitas pessoas que caminham conosco, mas não são de Cristo. Há muitas pessoas que andam conosco que não são de Cristo. E por isso que nós temos que ser sábios, vigilantes, buscar discernimento. Olha os versículos 22 a 26 agora. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Aqui nós temos a transição. Jesus estava até agora celebrando a Páscoa, e agora ele vai instituir a ceia do Senhor, a festa que vai ficar no lugar da Páscoa. A festa que vai ficar no lugar da Páscoa é a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar daqui a pouco. E naquele momento, Jesus mostra para eles que a Páscoa apontava para Ele. A Páscoa apontava para trás, fazendo com que o judeu se lembrasse da redenção do Egito, mas também apontava para frente, para aquilo que o Messias faria. E agora Cristo está dizendo que a ceia vai fazer a mesma coisa, só que a ceia vai apontar para trás, ou seja, ela vai apontar para o que eu fiz na cruz, mas também ela vai apontar para frente, para o dia em que eu hei de retornar. Páscoa e ceia do Senhor. A Páscoa era um ritual cruento porque tinha derramamento de sangue. A ceia não. Na Páscoa você tinha que matar um cordeiro. Na ceia você não precisa mais matar um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. E aí Jesus diz: olha, tomem desse pão, tomem desse cálice. Isto é o meu pão, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Nós sabemos que, nós já vimos inclusive esse texto aqui na escola bíblica, que existem divergências quanto ao isto é meu sangue e isto é meu corpo. Os romanistas acreditam que isto é meu corpo, isto é meu sangue, significa que no momento da consagração dos elementos, a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo.
Eles chamam de transubstanciação. Os luteranos acreditam que pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho. Entretanto, num dado momento, entre o consagrar e o se alimentar, aqueles elementos que não vão se transformar, mas eles vão receber o corpo e o sangue de Cristo juntos. E aí eles chamam de consubstanciação, ou seja, são as substâncias, pão e vinho, com o corpo e o sangue de Cristo, a mistura dos dois. Já os zwinglianos são aqueles que acreditam que a ceia é tão somente um memorial. Você só vai se lembrar do que Cristo fez e daquilo que Ele fará. Nós não somos alimentados através do comer e do beber. É só um ritual para lembrança. E já os reformados, que é o nosso caso, nós entendemos que pão continua pão, cálice continua cálice, entretanto nós somos alimentados espiritualmente por Cristo Jesus, que se faz presente entre nós. Esse é o nosso entendimento. Jesus disse que a eles: tomem, este é o meu corpo. Porque Jesus disse lá em João capítulo 6 que Ele é o pão da vida e também que Ele é o pão que desceu do céu. O pão simboliza então o corpo de Cristo que seria moído na cruz do Calvário, conforme Isaías capítulo 53. O pão, que é o corpo de Cristo, seria rasgado, seria estraçalhado, seria moído, seria consumido pela ira divina. Porque quando Cristo subisse no madeiro, Deus pegaria toda a maldade, toda a corrupção, toda a transgressão, todos os crimes que a igreja cometeu e lançaria sobre aquele pão, lançaria sobre aquele corpo, lançaria sobre aquele homem, e ele receberia no corpo e na alma as consequências do peso da ira de Deus sobre ele. E ali ele seria estraçalhado, moído, rasgado, consumido pela ira de Deus. Nenhum homem na face da terra sofreu mais do que Cristo, porque na cruz ele sofreu o inferno. O inferno, irmãos, não é necessariamente um lugar geográfico ou espiritual. O inferno, antes de ser um lugar, ele é um estado de ira. E Cristo estava na cruz do Calvário, recebendo todo o cálice da ira de Deus. E esse corpo estava sofrendo as consequências dos nossos pecados. Porque assim como aqueles cordeiros eram mortos no Antigo Testamento, Cristo agora estava sendo morto para pagar pelos crimes da igreja. E aí ele diz: mas agora bebam também do vinho, que é o sangue, o meu sangue, o sangue da nova aliança. E por que sangue? Você se lembra que no Antigo Testamento, depois que o cordeiro era morto, o sangue do animal era aspergido sobre as pessoas. E aquilo significava que a partir daquele momento, aqueles pecados que cobriam a vida daquela pessoa foram lavados e purificados pelo sangue daquele animal inocente. E aqui Cristo Jesus, que é o inocente, que é o cordeiro que está sofrendo a ira de Deus por causa dos nossos pecados, ele verte o seu sangue na cruz, e aquele sangue que cai da cruz, aquele sangue que desce da cruz, é o sangue que nos cobre de todo pecado, é o sangue que nos lava, é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos lava por inteiro. Quando nós somos banhados pelo sangue de Cristo, a ira de Deus é aplacada sobre nós. E Deus nos olha manchados de sangue. Você está todo bonitinho aí, né, com a sua roupinha a roupinha de ver Deus, né? Mas saiba que quando Deus olha dos céus para você, Ele te vê vermelho. Ele te vê banhado a sangue, banhado pelo sangue de Cristo.
E é este sangue que está sobre você que aplaca a ira de Deus sobre você. E por isso que nós agora estamos debaixo da graça. E ele diz: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque agora existe uma nova administração. Até agora as coisas aconteceram como vocês têm visto durante séculos: cordeiro, templo, sacerdote, sumo sacerdote, santo dos santos e etc. A partir de agora tudo vai mudar. Haverá uma mudança de 180 graus, onde não vai mais ser necessário circuncisão, não vai ser mais necessário o templo de Jerusalém, não vai ser mais necessário matar cordeiro uma vez no ano, não vai ser mais necessário entrar no Santo dos Santos, porque eu vou rasgar o véu. E todos hão de entrar por meu intermédio. O sangue da nova aliança. Lá em Êxodo capítulo 24, versículo 8 diz: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, Moisés disse: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Agora eu preciso te dizer uma coisa, lá em Hebreus, o autor daquela carta diz: sangue de animais não podem purificar pecados. Aqueles animais que foram mortos no Antigo Testamento foram mortos para apontar para o verdadeiro sacrifício, porque aquele sangue de cordeiro não purifica pecado, ele simbolizava o sangue que purifica pecado, porque o autor da carta aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a ceia inaugura esse novo tempo. Agora não tem mais derramamento de sangue. O vinho é um símbolo do sangue de Cristo. E olha o que o texto diz: o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, não todos. Cristo foi na cruz para pagar o preço, para sofrer a ira de Deus, não pela humanidade, não por cada pessoa que reside neste mundo, não por cada pessoa que existiu. Cristo vai à cruz do Calvário para pagar pelos crimes da igreja. A igreja são os eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que Cristo morreu pelos eleitos de Deus Pai, e o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Cristo no coração dos eleitos de Deus Pai. Porque o sangue de Cristo não pode ser jogado fora. Porque se Cristo morreu na cruz do Calvário por alguém que depois, no final das contas, não vai ser salvo, isso significa que o sangue de Cristo não é tão poderoso assim. Se Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por uma pessoa em específico, e essa pessoa não foi salva, foi um sangue jogado fora. E Cristo verteu cada gota do seu sangue em favor de cada eleito de Deus. Somente os eleitos. Por isso que Jesus diz: não é por todos, é em favor de muitos. Em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei beber novo no reino de Deus. Ou seja, a ceia não só aponta para o passado, mas ela também aponta para o futuro. Quando vocês celebrarem a ceia, também se lembrem que um dia eu vou voltar. E nós estaremos num reino pleno pelos séculos dos séculos. E ali eu voltarei a beber com vocês de novo. Jesus está dizendo para eles: hoje foi a última vez que nós celebramos a ceia. Foi a primeira e a última no meu ministério terreno. Agora eu só vou beber com vocês quando eu voltar.
E aí eles cantaram um hino, que possivelmente é um dos salmos de Halel, ali o Salmo 103 a 118, e foram para o Monte das Oliveiras. Esse texto, irmãos, nos ensina que é necessário um autoexame antes de receber os elementos da ceia do Senhor. Por isso que todo pastor presbiteriano, quando vai conduzir a celebração da ceia do Senhor, sempre diz que nós devemos nos examinar antes de celebrar a ceia. Examinar não se nós não cometemos um pecado específico, mas examinar se nós estamos em Cristo de verdade. Examinar se nós estamos em Cristo. E mesmo que você tenha cometido um pecado em específico, na hora da ceia não é momento de se autodisciplinar. A gente não se autodisciplina. Não, porque eu estou em pecado e eu preciso me autodisciplinar. Não, confessa o seu pecado e celebra. É simples assim. Mas o meu pecado eu preciso ir até alguém. Não tem problema. Pede perdão a Deus pelo que você fez. Celebra a ceia, quando terminar o culto, liga para a pessoa. Fulano, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz. A ceia não é lugar de autodisciplina. É lugar de autoexame. Autoexame. O principal objetivo, irmãos, da ceia do Senhor é nos lembrar do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então, quando você estiver celebrando a ceia, não pega esse pão e esse suco de uva apenas como um pão e suco de uva, sabe? Tão acostumado a fazer isso mês após mês. Não, quando você pegar esses elementos, se lembre do que Cristo fez na cruz por você. Às vezes eu fico abismado com alguns crentes que têm uma facilidade tão grande de faltar na celebração da ceia do Senhor. Eu sei que a gente não deve faltar em culto nenhum, mas tem gente que não está nem aí se é ceia. Às vezes passa o ano inteiro sem celebrar a ceia. Para ele não faz diferença, sabe? Mas ceia, irmãos, é um meio de graça. Nós somos alimentados quando nós participamos da ceia. Então olhe para esse momento como um momento maravilhoso na sua vida, com uma profunda gratidão e louvor. Lembre-se de todos os benefícios que são transmitidos na ceia, benefícios que só os redimidos usufruem: a adoção, a salvação, a justificação, a consagração, a santificação, a operação do Espírito Santo, as mais ricas bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestes com Cristo e em Cristo, e tantas outras bênçãos. Veja o que disse J.C. Ryle, abre aspas: a ceia do Senhor não é uma ordenança que converte ou justifica, e aqueles que participam dela sem terem sido convertidos ou sem terem sido justificados, não sairão dali melhores do que quando chegaram, antes sairão piores. A ceia do Senhor é uma ordenança para os crentes, não para quem ainda está na incredulidade. Ela é para os espiritualmente vivos, não para os espiritualmente mortos. Sua finalidade é sustentar a vida e não transmiti-la. É fortalecer e fazer crescer na graça e não conferir graça. É ajudar no fortalecimento da fé e não semear e plantar a fé. Fecha aspas. A ceia, tem algumas pessoas que acham que por celebrar a ceia ela vai ser salva. Salvação se dá quando se arrepende dos seus pecados e deposita a fé em Cristo. Batismo não salva, ceia não salva. Arrependimento e fé salva. O texto continua, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram
todos. Veja que o versículo 27, nós temos aqui mais uma profecia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Antes dos discípulos fugirem, antes de Pedro negar a Cristo 3 vezes, já havia uma profecia que isso aconteceria. E essa profecia está lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Mas olha que maravilha que Jesus traz para nós no versículo 28. Mas depois da minha ressurreição, ele havia dito para os seus discípulos: olha, eu vou ser perseguido, eu vou ser açoitado, eu vou ser preso, eu morrerei, mas eu ressurgirei dos mortos. Vocês lembram daqueles discípulos a caminho de Emaús? No 3º dia? Que aí um fala com o outro assim: rapaz, vamos embora, né? Porque já é o 3º dia e nada aconteceu. O mestre falou que ia ressurgir ao 3º dia. Aí eles se encontram com Jesus no caminho. E Jesus chega para eles e fala assim: por que vocês estão tristes? Nós estamos tristes porque o mestre falou que ele ressurgiria no 3º dia, e já é o 3º dia e nada aconteceu. E Jesus estava do lado deles conversando com eles. Ele ressurgiu. Ele não ficou preso na sepultura. E ele disse: eu vou ressuscitar, eu vou morrer. Mas eu vou morrer pelo bem de vocês, eu vou morrer para a redenção de vocês. E a minha ressurreição também é para o bem de vocês. Porque a minha ressurreição garante a justificação de vocês, garante a ressurreição de vocês e garante a vida eterna de vocês. Isso era motivo de esperança. Mas os discípulos só pensavam na morte de Jesus, eles não paravam para pensar na ressurreição. Aí vem Pedro, como sempre. Como é que é, Senhor? Vão negar? Vão se escandalizar? Os 10 podem até se escandalizar, porque aqui Judas já não estava mais. Os 10 aí podem até se escandalizar, mas eu não. Porque se tem um discípulo bom nessa terra, sou eu. Se tem um discípulo que sabe seguir o Senhor, sou eu. Eu confio no meu taco, eu confio na minha fé, eu nunca vou negar o Senhor, eu nunca vou fazer isso. Olha a promessa dele: eu nunca vou fazer isso, está longe de mim fazer isso. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2. O quê? Nunca isso vai acontecer. Olha só, ele está falando que Jesus está mentindo. Antes, Pedro, quando ouviu Jesus dizer: é necessário que eu vá para Jerusalém para ser morto, ele fala: não, isso não vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim: arreda-te, Satanás. Agora Jesus está dizendo para eles: olha, quando eu for preso, vocês vão, cada um vai caçar seu canto, cada um vai tentar salvar a própria pele. Pedro fala assim: eu não, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Ele tinha uma visão muito elevada de si mesmo. Ele achava que ele tinha competência de nunca pecar. Irmãos, esse texto nos ensina consolo. Sabe por que esse texto nos ensina consolo? Porque Jesus não nos rejeitou, sendo nós tão instáveis como nós somos. Esses 10 homens fugiram, mas os 10 foram restaurados. Se nós temos o Evangelho de João, é porque João foi restaurado. Se nós temos o Evangelho de Mateus, é porque Mateus foi restaurado. Se nós temos as cartas de João e as cartas de Pedro, é porque Pedro e João foram restaurados. Porque na cruz, Cristo pagou pela covardia deles. Cristo pagou pelo egoísmo deles. Cristo pagou pela idolatria deles, porque na hora que o cerco fechou, cada um olhou para o próprio umbigo.
Se prenderam a ele, vão prender a gente também. Se matarem a ele, vão matar a gente também. Então, vamos embora. Eu ficar aqui para esperar o que vai acontecer é ruim. É ruim. Jamais farei isso. Olha lá no versículo 51 e 52. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Teve um dos discípulos que correu pelado, correu nu, para não ficar e ser preso junto com Jesus. Mas Jesus foi na cruz e pagou pelo pecado do egoísmo, o pecado da idolatria, o pecado da covardia, e é por isso que ele restaurou. Jesus só não pagou pelos pecados de Judas, por isso que ele não foi restaurado, mas os outros foi. Isso significa, irmãos, que Deus, isso traz consolo para a gente. Cristo nos ama apesar de nós. Cristo nos ama apesar da nossa covardia, apesar do nosso egoísmo, apesar da nossa idolatria, apesar das nossas falhas, apesar das nossas transgressões. E Ele cuida de nós, Ele continua se relacionando conosco apesar de nós. Porque se Ele fosse depender de uma igreja fiel, obediente, que nunca errasse, que fosse como Pedro, né? Eu nunca vou negar o Senhor. Se ele fosse depender de um discípulo que nunca erra, ele estaria em maus lençóis. Mas ele está se relacionando com discípulos que erram, que sou eu e você. Mas ele nos ama, ele cuida de nós, ele nos restaura, ele está sempre disposto a nos ajudar, assim como ele ajudou aqueles homens. Esse texto também nos ensina, irmãos, a aprendermos a fazer juízos caridosos acerca da conduta dos crentes. Às vezes, nós temos uma tendência de atribuir aquelas pessoas que são frágeis na caminhada cristã, como se eles fossem inferiores a nós. Pedro aqui estava se sentindo mais crente do que os 10. E às vezes eu e você, na nossa caminhada cristã, podemos nos achar mais crentes que os outros, mais capazes do que os outros, mais fiéis do que os outros, mais santo que os outros. E aí nós julgamos as pessoas, nós maltratamos as pessoas, nós ferimos as pessoas, nós machucamos as pessoas, nós colocamos as pessoas para baixo, porque nós nos vemos como referenciais de discípulos. Então, cuidado para que nós não sejamos tentados por um juízo errado. Também, irmãos, nós percebemos que existe muito consolo que os crentes acabam perdendo quando eles se descuidam, quando eles perdem a atenção e perdem a falta de confiança, e perdem a confiança em Cristo. Esses homens aqui deixaram de ser abençoados. E assim nós, quando nós ficamos desatentos na nossa caminhada cristã, nós acabamos deixando de ser abençoados, deixamos de ser consolados. Também precisamos tomar um cuidado com a soberba. Lá em Provérbios capítulo 17, versículo 18, diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E Provérbios 28, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato. Nunca pense de você mesmo. Quantos de nós aqui não já fizemos como Pedro em muitas ocasiões da nossa caminhada? Quantas vezes que você chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu cometi esse pecado e eu quero pedir que o Senhor me perdoe, mas eu faço uma promessa aqui, nunca mais eu vou fazer. Eu agora pode ter certeza que esse pecado eu nunca mais cometo. Daqui 5 minutos você está fazendo a mesma coisa. Então, no lugar de prometer para Deus uma coisa que você não pode cumprir,
Arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor, eu tenho plenas condições de cair de novo. Me ajuda para não cair. Me ajuda para não falhar. Eu me lembro, eu acho que eu já falei isso aqui para os irmãos, lá no seminário. Um pastor estava comentando para nós a respeito de concílio. E ele disse que ele estava numa reunião de concílio onde um pastor estava sendo exonerado porque havia adulterado. E aí, depois que a comissão decidiu pela disciplina daquele pastor, o concílio aceitou a decisão da comissão, foi lida a decisão, e na hora que terminaram de votar pela exoneração daquele pastor, o presidente do presbitério pediu para que esse nosso pastor orasse em favor daquele pastor. E ele estava falando para nós exatamente sobre isso, pensar mais de nós mesmos na aula. E ele pegou e falou assim: irmãos, naquele momento eu levantei no meio da minha oração e eu falei assim: Senhor, que eu não seja o próximo. Sabe por quê? Às vezes, numa situação como essa, nós moralistas que somos, por natureza, a gente olha assim e fala assim: exoneração, para mim tinha que mandar matar um cara desse. Porque se uns arrancam o sangue, eu vou arrancar o couro. Mas não, nessas horas a gente tem que falar assim: que eu não seja o próximo. Porque do mesmo jeito que ele caiu, eu tenho condições de cair. Do mesmo jeito que ele errou, eu tenho condições de errar. Só que Pedro não pensava assim. Ele achava que ele era melhor do que os outros. Pedro e os demais discípulos foram restaurados, mas Judas não. Cristo não pagou pelo preço do pecado de Judas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem é você? Você se enquadra entre aqueles que fogem às vezes, que se acovardam, que são levados pelo egoísmo, pela idolatria? Ou você é um Judas, um joio no meio do trigo? Quem é você? Se você é daqueles que fugiram, que se acovardaram, se você é daqueles que pecaram, mas são salvos em Cristo Jesus, você pode ser restaurado. Cristo está disposto a te restaurar e a cuidar de você. Mas se você é joio, faz um favor para nós, vá embora. Porque a igreja muito mais vai ganhar com a sua ausência do que com a sua presença. Porque o joio no meio do trigo, ele só traz problema. Então a pergunta que eu termino fazendo para você é: quem é você? Um discípulo que pecou como os 10 ou um Judas? Quem é você?